Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas de Filosofia e nós vamos refletir sobre o tema da estética. Eu quero convidar vocês para adentrarmos ao mundo de Platão. Por que Platão, professor? Porque Platão é um grande pensador da antiguidade, ou seja, é um grego que nasceu na antiguidade clássica, em Atenas, e Platão ele vai estabelecer uma crítica muito forte aos artistas. É isso que nós vamos entender na aula de hoje. Ou seja, por que Platão realiza uma crítica aos artistas? O que os artistas têm, segundo Platão, que merecem ser criticados? Para isso, vamos entender rapidamente a teoria geral do Platão. E eu gostaria que nós lêssemos juntos aqui essa parte do nosso livro muito importante. Se retornarmos ao pensamento filosófico elaborado por Platão, perceberemos que ele era um idealista. O que isso significa? Ele separava o mundo das ideias do mundo sensível, no qual estamos inseridos. Platão desenvolveu uma ideia universal de belo. Acreditava que a beleza é uma forma ideal, por isso que Platão é um idealista. Ele acreditava que a beleza é uma forma ideal. Pois bem, Platão desenvolveu uma ideia universal de belo, acreditava que a beleza é uma forma ideal. Ela existe independentemente do modo como as pessoas pensam, sentem ou agem. A beleza encontra seu lugar no mundo das ideias. Aquilo que nós percebemos no mundo dos sentidos, ou o mundo da cópia, assemelha-se à realidade do mundo das ideias. Veja que interessante, o belo para Platão, ele não depende de nós indivíduos, ele não depende do nosso julgamento. Por isso que Platão é um pensador, um filósofo, que acredita que o belo ou a beleza é algo ideal. Ou seja, estaria no mundo das ideias. O mundo das ideias é o que, professor? É um mundo perfeito para Platão, onde estariam todas as ideias, certo? A ideia de cavalo, a ideia de cachorro, a ideia de ser humano, a ideia de mesa, a ideia de pedra, ou seja, a ideia, nesse caso, para Platão, a ideia é sempre mais perfeita que a própria coisa. Por quê, professor? Porque para Platão, a ideia, por exemplo, cadeira, ela nunca vai se desmanchar. Vocês concordam comigo que uma cadeira, ela estraga, ela pode ser riscada, até o momento em que ela vai se deteriorando, vai estragando e um dia não serve mais como cadeira. Só que a ideia cadeira, imagine a ideia a imagem cadeira, ela não se desmancha. A imagem cadeira, ou a ideia cadeira, por exemplo, como vai dizer Platão, ela não é passageira. Ela não é estragável. Pelo contrário, a ideia sempre permanece. Dirá Platão, então, que entre as ideias das coisas e as próprias coisas, é mais perfeita a ideia. Por quê? Porque a ideia, ela permanece. A ideia, ela não passa. Não é porque eu tenho uma cadeira estragada que eu esqueci o que é uma cadeira. Ou, por exemplo, não é porque, infelizmente, o meu cachorrinho faleceu que eu perdi a ideia do que seja um cachorro. Estão percebendo? Para Platão, as ideias, elas são mais perfeitas que as próprias coisas. Professor, mas como é que eu conheço as ideias segundo Platão? É a minha racionalidade. A minha razão é capaz de alcançar as ideias. Por isso que o mundo das ideias platônico é um mundo alcançado pelo conhecimento racional. Pois bem, nós temos aqui então o mundo das ideias, que é um mundo perfeito, das formas puras, da percepção por meio da razão. E nós temos o mundo sensível. O mundo sensível é o mundo das coisas materiais, ou seja, o mundo da cópia.
percepção pelos sentidos, é o mundo onde vivemos. Lembrando que entre o mundo das ideias e o mundo sensível, para Platão, qual dos dois mundos, qual das duas realidades é a mais perfeita, portanto a verdadeira? O mundo das ideias. Por quê? Porque aqui eu tenho as ideias perfeitas, as ideias que surgem antes das próprias coisas. Dirá Platão, antes de tudo existir, tudo já existia como ideia. Olha só que interessante. Dirá Platão que antes de um marceneiro construir uma cadeira, por exemplo, ele teve a ideia cadeira. Ou seja, ele tem a cadeira primeiro na sua forma ideal. E depois de ter a ideia cadeira na sua forma ideal, é que ele constrói a cadeira na sua forma material. E aí eu pergunto a vocês, qual das duas realidades surgiu primeiro? A realidade ideal ou a realidade material? Segundo Platão, é a ideal. Só depois que a realidade material passou a existir. Portanto, Platão vai denominar tudo que existe no mundo sensível como cópia. Por que cópia, professor? Porque antes tudo existia como ideia e as coisas depois passaram a existir como matéria. Por isso que as coisas são uma cópia. Muito bem. Compreendido Platão, ou a tese geral de Platão, do mundo das ideias, vamos pensar o seguinte, por que Platão critica os artistas? E quem são estes que ele critica? Ele critica os pintores, os escultores e os poetas. Platão tem um livro muito importante, escrito por ele e chamado A República, um livro famoso de Platão. Lá na República de Platão, num dos seus capítulos, Platão ele escreve sobre aquilo que para ele, ou aquela que para ele seria uma cidade perfeita, uma cidade ideal. Essa cidade, é bem verdade, ela nunca existiu na prática, mas Platão idealizou uma cidade. Esta cidade, ela deveria existir com 3 classes, dirá Platão. A classe dos produtores, dos comerciantes, a classe dos guerreiros e a classe dos governantes, que para Platão deveria ser os filósofos. Pois bem, essa cidade nunca existiu de fato. Ocorre que Platão escreve lá na obra, ele diz que na sua cidade ideal, os artistas, eles não entram. E por que os artistas não entram? Porque para Platão, e aí observem a imagem, os artistas, quando reproduzem ou quando confeccionam a sua arte, eles apenas reproduzem as coisas materiais. Se nós retornarmos à nossa imagem anterior, nós comentamos anteriormente que o mundo das ideias, ele é mais perfeito para Platão do que as coisas que existem materialmente, correto? E aí, o que acontece? Aqui, o artista estaria pintando, pelo que nós vemos, algumas árvores. Só que essas árvores, elas existem enquanto matéria, verdade? Sim. E o que o artista faz? Ele reproduz no seu quadro a árvore. Pois bem, o Platão já disse que aquela árvore que existe, ela é uma cópia da árvore ideal. Sim, antes existe a ideia árvore e depois a árvore material. O que o artista faz? Ele está reproduzindo a matéria. Para Platão isso é um grande problema. Por quê? Porque os artistas, ao reproduzirem as coisas materiais em forma de obra de arte, eles estão instigando, levando as pessoas a se afastarem da verdadeira realidade que é racional. Ou seja, a razão é que vai nos levar ao verdadeiro conhecimento do mundo das ideias. E o artista, quando fica reproduzindo essas obras, ele afasta os indivíduos da verdadeira realidade. É por isso que para Platão, vejam só, o que Platão dizia sobre a cópia? Em sua teoria do mundo das ideias, Platão posicionou-se contra tudo aquilo que remetia à cópia. De acordo com o filósofo, nós já vivemos em uma realidade que é cópia do mundo real e, portanto,
Todos os objetos que vemos são sombras projetadas dos objetos puros que se encontram no mundo perfeito. Ora, se os objetos são cópias, o que seriam as cópias desses objetos? Platão deu a eles o nome de cópia da cópia. Para o filósofo, o mundo já vive em uma dessemelhança, ou seja, afastado de suas formas originais. A cópia da cópia ele chamou de simulacro, isto é, simulação, pois é uma imitação da cópia. Platão rejeita a arte, pois ela seria apenas um instrumento que permite copiar o mundo e afastar as pessoas cada vez mais da verdade que se encontra no mundo das formas puras. E, segundo Platão, portanto, a poesia também deveria ser criticada e o poeta não entraria na cidade ideal. Por quê? Porque a poesia, ela lida com palavras produzidas simplesmente pelos sentimentos, contraposto à filosofia que lida com o conhecimento racional, com a razão. Portanto, filosofia e poesia, segundo Platão, não combinam definitivamente. E assim, nós conseguimos refletir um pouco sobre o pensamento de Platão e por que Platão critica os artistas. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.